Então vamos lá. Absolutismo francês. Tudo começa com a Guerra dos 100 Anos, né? Que o, o que era na época o rei da França ele morre, sem deixar descendentes diretos, o que gera um vácuo de poder na França. Isso meio que é instaurado uma crise política lá. E com essa crise, a Inglaterra aproveita para invadir a França, querendo, tentando com o objetivo de anexar o território francês. Na época, quem era o rei da Inglaterra, se eu não me engano, era, sub, era sobrinho neto do antigo rei da França e ele usava esse parentesco como justificativa para anexar o território francês. Foram uma série de conflitos interruptos, ou seja, tinha uma batalha e passava um tempo, tinha outra, não foram 100 anos de guerra ininterrupta, 112 anos, na verdade. Mas isso, esse conflito acabou com a vitória francesa. Eles conseguiram expulsar os ingleses do seu território por completo. E ao final desse conflito, a dinastia Valois se consolidou no trono francês. Depois da Guerra dos 100 Anos, o atual rei da França era o Henrique II, junto com sua esposa Catarina de Médici. No que o Henrique morre, quem assume é o seu filho Carlos IV. E durante o reinado de Carlos IV, há diversos conflitos religiosos na França. De um lado eram os Valois, né, que eram uma família católica, inclusive o próprio Carlos IV era um Valois, contra os Bourbon, que era a família aristocrática, a principal família aristocrática protestante. Os Bourbon eles queriam assumir o poder político da França, queriam ter o trono para si, e eles usavam como causa ideológica isso a fé. Ou seja, eles falavam para os vassalos deles que eles estavam lutando pela fé protestante e não, que era o real objetivo deles, para eles assumirem o poder político da França. E isso e vice-versa. Os Valois também falavam para os seus vassalos que eles estavam lá lutando não para manter eles no trono, mas para defender a fé católica. E nisso houve uma série de conflitos de famílias católicas de um lado, famílias protestantes de outro, até que a própria Catarina de Médici, que era a mãe do Carlos IV, organizou o casamento da sua filha Margot de Valois com o Henrique de Navarra. Henrique de Navarra, que era um dos líderes dos Bourbon e era o atual rei de Navarra. Navarra, reino espanhol que se localiza na atual Espanha, mas que na época ainda não era Espanha. Né? Ele era um dos reis do que viria a ser a Espanha. Nisso, na noite desse casamento, se tem a tentativa de assassinato do almirante Gaspar de Coligny. Esse assassinato dá errado, o atentado falha, mas esse atentado foi arquitetado pela própria Catarina de Médici, junto com Henrique III. Henrique III, que era filho da Catarina e irmão do atual rei Carlos IV. O Carlos, ele, na busca pelos culpados, a Catarina emplaca a narrativa de que os responsáveis pelo atentado tinham sido os protestantes. Essa narrativa funciona, ela é acreditada e se tem um massacre de diversos protestantes. Isso fica conhecido como a Noite de São Bartolomeu, Massacre de São Bartolomeu. E dentre os protestantes mortos, entre eles está o próprio Gaspar de Coligny. Ou seja, a Catarina, junto com o Henrique, arquitetaram o assassinato do Gaspar Coligny. Esse assassinato deu errado e ela conseguiu colocar a culpa nos próprios protestantes, como se eles estivessem traindo os próprios Bourbon. E, como represália, vários protestantes foram assassinados, e entre eles o próprio Gaspar. Se passam 2 anos e o Carlos IX, quarto não, nono, morre e a disputa pelo trono fica entre o seu irmão Henrique III e o Henrique de Navarra. O Henrique III morre assassinado a mando do Henrique de Navarra e o Henrique de Navarra assume o trono francês e ele é rebatizado, ele se converte ao catolicismo e é rebatizado como Henrique IV. Depois da morte do Henrique IV, quem assume é seu filho Luís XIII
que na época que o Luís IV morreu, o Henrique IV morreu, o Luís ainda era muito novo para assumir o trono, então quem assumiu foi a mãe dele. Ela ficou como regente por alguns anos até que o Henrique XIII completou a idade necessária para assumir o trono. Durante seu reinado, ele combateu o protestantismo, ele criminalizou, ele transformou em crime de Estado a desobediência das leis e ele foi o principal propagador da expansão colonial francesa nas Américas, tendo conseguindo colônias na América do Norte, na América Central e etc. Até um pedacinho do Brasil chegou a ser da França nessa época. Com a morte do Luís XIII, quem assume é o seu filho Luís XIV. É dele que é conhecido como o Rei Sol. É dele a frase: "O Estado sou eu". O Luís XIV ele constrói o Palácio de Versalhes. Ele entra em diversas guerras, entre elas a Guerra dos 30 Anos, e perde todas essas guerras que ele entra, o que gera uma enorme crise financeira na França. Ele também proíbe a fé protestante, ou seja, o seu pai, Luís XIII, já tinha caçado, já tinha combatido os protestantes. Ele proíbe a fé protestante na França, transforma em crime ser protestante na França. E quando ele morre, quem assume é seu filho, Luís XV. O Luís XV entra na Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, perde a Guerra dos Sete Anos para a Inglaterra, assim, perdendo as colônias da França nas Américas para a Inglaterra, o que agrava a crise financeira francesa. E ele também tem uma vida de luxos e etc. Não se importa com a crise. E quando ele morre, quem assume é seu filho Luís XVI. Luís XVI também não fez nenhum esforço para amenizar a crise financeira que estava ocorrendo na França, e toda essa crise comuna na Revolução Francesa. Ele toma a Revolução na cara e é guilhotinado. Né? E esse é o fim da monarquia francesa. Né? Se passam 10 anos sob a França sendo comandada pelos burgueses franceses, até que o Napoleão toma o golpe, ele faz o golpe dele lá, né, e vira o novo imperador da França. Mas aí já é outra história. E esse é o absolutismo francês.